Oi pessoal, boa noite. Tá dando para ouvir bem? Som ok? Só um pouquinho que eu tô ajeitando aqui umas coisas, pessoal. A gente já começa, tá? Só um instante. Já vamos começar. 2 minutinhos. A gente inicia, pessoal. Prontinho. Ok. Prontinho. Agora sim. Boa noite, Tânia. Boa noite, Luísa. Luísa Fino, Silvia Disler. Boa noite, Gisele Fagotti, Alvarinda Brasiliano. Boa noite. Adamires, boa noite. Flávia Caniato, boa noite. Moacir Barros, Hélio Souza. Maria Helena. Ângela Vieira, boa noite. Ângela Barbosa, Maria Olinda. Vanessa Baron, Rosana Santos, Lima, Mel Rodrigues, Sandra Peliciaro. Um grande abraço, pessoal. Sejam todos bem-vindos, tá? Som tá ok, né? Tá dando para ouvir bem? Tá tudo certinho? Boa noite, Deusa, Ione, Alfredo, Narras, boa noite. Valdeci, tudo bem, Valdeci? Um abraço. Sônia Exposito, boa noite. Tá, joia. Então vamos lá, né? 8 horas já. Vamos dar início ao nosso estudo. Fazer a nossa prece, né? De abertura, convidando a todos para orarem junto conosco, mentalizando Jesus e nos aproximando das frequências mais elevadas, onde podemos aurir energias saudáveis, pensamentos claros, lúcidos, para que utilizemos o discernimento, utilizemos todos os recursos ao nosso alcance, para fixarmos o aprendizado e para gerarmos amor, paz, harmonia, que venha a nos trazer a saúde que necessitamos, saúde do corpo e saúde da alma.
Abençoa todos os participantes aqui presentes, seus lares, seus familiares, que todos recebam a suave presença de Ti, Senhor, através dos amigos espirituais. Que a Tua paz permaneça conosco, que assim seja. Ok, pessoal, então boa noite a todos, Alexandre Camargo falando, tá? Temos estado aqui, né, em algumas oportunidades na semana e todas as sextas-feiras nós temos o estudo do livro Entre a Terra e o Céu, tá? Então, vamos iniciar, né, pessoal? Vamos começar. Nós vivemos aqui em Campina Grande, na Paraíba, tá? Participamos da Sociedade Espírita Maria de Nazaré. Então, quem morar próximo de Campina Grande, quiser nos conhecer um dia, quiser visitar a nossa atividade pública, né? Todos os sábados às 16 horas, tá? Nós temos palestra, paz, e depois temos os atendimentos individuais que nós realizamos, né? Onde as pessoas trazem as suas queixas, as suas dificuldades, para que a gente possa tentar ajudar, tá bom? Então, quem quiser, quem morar aqui pertinho, um dia quiser conhecer, será muito bem-vindo. Vamos então começar, né? Nós estamos no capítulo 22, pessoal, ainda falando da irmã Clara, que a irmã Clara estava comentando a respeito da palavra, da voz, né? Inclusive perguntou, um dos estudantes da irmã Clara aqui, perguntou a respeito da gagueira, né? Dos distúrbios da fala. Ela comentou um pouco a respeito desses distúrbios, né? E nós comentávamos que quando nós utilizamos mal certo potencial nosso, a tendência é nós retrairmos esse potencial, né? Como uma medida protetora. Isso acontece conosco em qualquer área, né, pessoal? Por isso que nós temos a timidez, nós temos as inibições, né? O retraimento em determinada área que demonstra que nós comprometemos determinada área, né? E aí nós passamos por um processo de inibição, que é uma espécie de proteção para a gente, né? Mas que também merece tratamento, merece conscientização, tá? Para que se possa liberar, né, o comportamento saudável, tá? Que com o tempo vai voltar à normalidade, né? Certo? Então, continuando aqui com o Hilário, o André Luiz e o Clarencio, tá? A orientadora, que falava com absoluta simplicidade e a maneira de um anjo maternal, dirigindo-se aos filhinhos, comentou, ainda por alguns minutos, o tema singular, com surpreendente primor de definição. Depois, fim da aula, permaneceram no belo domicílio tão somente algumas jovens que encontravam em nossa anfitriã desvelada benfeitora. Clara convidou-nos à pequena peça contígua e o ministro deu-lhe a conhecer o objetivo de nossa visitação. Alguém na terra precisava ouvi-la, a fim de modificar-se. A interlocutora perguntou com carinho quanto às particularidades do serviço que pretendíamos realizar. Interessante, né, Clarencio, aquela situação que ele propriamente não se sentia na condição de auxiliar a Odila, né? Ele podia auxiliá-la de alguma forma, mas somente a irmã Clara, com seu amor maternal, poderia tocar mais fundo o coração da Odila. Tem uma questão empática aí da mulher, né? Da mãe, né? Ela vai entrar no papel de mãe. E já viveu isso, então pode falar com mais consciência de causa, né? Ela pode falar com maior propriedade. Às vezes as coisas que as mulheres passam, às vezes as coisas que as mães passam, nem sempre é o homem, né,
que não passou pelas mesmas circunstâncias, nem sempre, ele vai conseguir ajudar de forma eficaz. Né? Às vezes a pessoa ouve melhor uma pessoa que já passou, que sabe o que é ser mãe, que sabe o que é ter filhos, que sabe o que é perder o marido, alguma coisa assim. Né? Então tem esse aspecto também da empatia que a Odila poderia ter com a irmã Clara, né? Coisa que o Clarencio, como homem, né? Pelo menos por enquanto, né? Ele talvez careceria nesse aspecto, né? Então ele foi pedir ajuda para a irmã Clara, né? E a irmã Clara quer saber das particularidades do caso. Interessante que eles sempre se preparam, né? Eles não fazem as coisas no improviso. É lógico que às vezes eles têm que improvisar recursos, mas no quando eles podem, né? Geralmente quando eles podem, eles fazem planejamentos minuciosos para que tudo dê certo. Né? Clarencio resumiu o drama que nos empolgava a atenção. Quando se inteirou de que a amargurada mulher devia renunciar ao companheiro que permanecia na terra, vimos imensa compaixão se lhe estampar no rosto. Seus olhos enevoaram-se de lágrimas que não chegaram a cair. Você vê, né? O sentimento dela, quando ela ouviu falar que era uma mulher, que era uma amargurada mulher que devia renunciar ao companheiro que permanecia na terra, os olhos dela ficaram marejados, né? De lágrimas que não chegaram a cair. Veja como é que a pessoa que ativa o seu sentimento, né? Que tem compaixão, né? Então não precisa muita coisa às vezes para a pessoa se tocar, né? Para o seu coração ser tocado de compaixão, né? E talvez porque ela lembrasse também situações que ela já viveu também, né? Vamos ver aqui na sequência, tá? Compreendi que a nobre interlocutora, compreendi que a nobre instrutora, aureolada de soberanos valores morais, trazia consigo profundas mágoas e manifestas. Certamente buscávamos reconforto para um coração infeliz, num coração que talvez estivesse padecendo ainda mais. Né? Isso aqui é uma impressão do André Luiz, não quer dizer que seja exatamente isso. Né? Tá? André Luiz colocou com sinceridade a impressão dele. Né? Não quer dizer que fosse. O André Luiz já estava achando, ixi, a gente foi buscar ajuda para Odila num coração que talvez está sofrendo mais do que a própria Odila. Não é bem assim. Né? O Clarencio foi buscar ajuda na irmã Clara porque ela tem condição de ajudar. E se ela está sentindo essa compaixão até as lágrimas, né? É porque ela sente também. E talvez lembre-se realmente de situações que ela viveu, mas não que isso seja para ela uma mágoa que ela guardou, que ela está sofrendo, que ela precisa se tratar, né? Não quer dizer isso, né? Às vezes as pessoas confundem a lágrima, o choro, com algo ruim, né? Nem sempre é ruim. Né? Nem sempre é ruim. Muitas vezes a gente chora de compaixão, né? A gente chora de amor, a gente chora. Né? Então muitas vezes não é algo ruim. Né? A gente tem uma tendência a achar que quem está chorando está sofrendo. Né? Então não é bem assim. Né? Outro dia eu estava. Dá para ver bem isso assim numa situação. Outro dia eu estava tocando violão no centro, né? Na casa espírita que a gente participa do Maria de Nazaré. Aí eu senti um envolvimento espiritual tão grande, assim, uma energia tão forte, tão gostosa, que em alguns momentos eu tive que interromper a música porque estava ficando difícil de cantar, né? Mas não era algo ruim. É que estava assim uma vibração tão boa, tão elevada, que às vezes a gente até meio desacostumado com a elevação, né? Com a energia muito elevada, a emoção muitas vezes já embarga a nossa voz, né? Mas não que seja algo ruim, né?
É algo bom, algo gostoso, só que às vezes se a gente não tomar cuidado, a gente impossibilita até a gente a cantar ou continuar a palestra, dependendo da situação, né, pessoal? Uma questão de exercício também, né? De lidando com as emoções e tal. Pessoal, parece que está alguma dificuldade aí eu não estou vendo os comentários de vocês, tá? Então vocês me desculpem, mas eu não estou vendo. Eu vou colocar, até de vez em quando o Facebook tem essas coisas, né? Eu vou colocar para vocês aí, eu vou colocar o meu WhatsApp, tá? E aí se vocês quiserem fazer alguma pergunta, pode escrever no WhatsApp, tá? Porque às vezes ele fica falhando, ele fica. E aí eu não vejo Ó, eu coloquei já aí para vocês, tá? Acho que foi ou não foi. Agora foi, tá? Então quem quiser enviar alguma questão, né? Via WhatsApp, Alexandre Xavier de Camargo, tá? Aí vocês me mandam através do WhatsApp aí. Porque às vezes o comentário ali fica difícil, tá? Certo? Então vamos lá. Vamos dar sequência aqui então, né? Aí a irmã Clara falou, pobre criatura, e afirmando-se com tempo bastante para ausentar-se, acolheu-nos o apelo e dispôs-se a seguir-nos generosamente. Né? Você vê que eles foram conversar com a irmã Clara, e a irmã Clara já foi com eles, né? Se fosse aqui na Terra com a gente, talvez a gente ia marcar para semana que vem, mês que vem, né? Talvez eu fale, então vamos ver como é que fica, vamos ver se dá certo, um dia desse a gente conversa, né? Aqui na Terra é tudo mais lento, né? Eles foram lá, conversaram com a irmã Clara, colocaram a situação, o que que era, e a irmã Clara já se dispôs e já estão indo para a casa da antiga casa da Odila. Tá? Você vê que o negócio aqui é rápido, né? Os espíritos parece que eles resolvem as coisas com muito mais rapidez do que a gente, né? Aí a gente entra no capítulo 23, tá? Apelo maternal. A paisagem doméstica na residência de Amaro não mostrava qualquer alteração. Zulmira, atormentada por Odila, que realmente lhe vampirizava as forças, jazia no leito, apática e desolada, como estátua viva de angústia e medo, escutando o vento que zunia lá fora. Então veja bem, eles chegaram ali na casa do Amaro, né, do ex-esposo aí da Odila, né? Chegaram na casa do Amaro, e estava lá Zulmira, que é a segunda esposa do Amaro, sendo vampirizada pela Odila. Como assim? Né? A Odila, a primeira esposa do Amaro já desencarnada, ela não aceita a presença da Zulmira como segunda esposa do Amaro. Tá? Então ela contrariada, ela desequilibrada, né, a Odila, fixada ali no desejo de prejudicar a Zulmira, ela está vampirizando as forças da Zulmira. Até porque a Odila não está conectada com Deus, com a oração, com a elevação. Então ela vai sentindo falta de energia. Tá? Consciente ou inconscientemente, ela começa a sugar as forças da Zulmira. Tá? O vampiro, entre aspas, é toda entidade ociosa a valer-se das energias de outrem. Ok? O vampiro é toda
entidade ociosa a valer-se indebitamente das energias de outrem. Tá? Tem pessoas na Terra que podem ser consideradas vampiros também. Ok? Talvez quando desencarnarem serão vampiros espirituais. Por quê? Porque se valem das energias de outros aqui na Terra, né? É toda entidade ociosa a valer-se indebitamente das energias de outro. Então, quando eu sou ocioso, eu passo a me valer das energias de alguém para me manter, não é assim? Se eu sou ocioso, se eu não gosto de fazer nada, eu vou ficar sugando alguém. Quando eu não tenho mais o corpo físico, quando eu estou no plano espiritual, eu também, entidade ociosa no plano espiritual, eu vou continuar tendo necessidade de energia. Em quem que eu vou buscar? Eu vou buscar nos encarnados. Ok? Certo? Então a Zulmira estava sendo vampirizada pela Odila. Ok, pessoal? Certo? Então vamos lá. Mais magra e mais abatida, exibia comovedoramente a própria exaustão. Quer dizer que ela estava mais magra do que o André Luiz tinha visto antes, né? Mais magra e mais abatida. Deixa eu ver aqui se eu consigo ver os comentários de vocês aí. É que parece que tá hoje mesmo, está meio difícil aqui. Só um pouquinho, pessoal. Ver os comentários de vocês aí. É que parece que está hoje. Certo. Ok. Tá joia. Uhum. Ok, pessoal. Então vamos lá, vamos seguir, né? Irmã Clara, depois de expressivo entendimento com o nosso orientador, solicitou que nos mantivéssemos a pequena distância. E abeirando-se da genitora de Evelina, que tanto quanto a enferma não nos percebia a presença, alongou os braços em prece. Sob forte emoção, acompanhei o formoso quadro que se desdobrou divino ao nosso olhar. Gradativamente o recinto foi invadido por vasto círculo de luz, do qual se fizera a instrutora o núcleo irradiante. Né? Quer dizer, a Odila, a irmã Clara começou a orar e o ambiente se envolveu em luz, né? Cujo fulcro central era a irmã Clara. Né? Um belo quadro, né, que o André Luiz estava vendo, né? Aquela imagem, né, da irmã Clara conversando com a Odila. Né? Assemelhava-se nossa amiga a uma estrela repentinamente trazida à terra, com os dois braços distendidos em forma de asas, prestes a desferir excelso voo. Você vê que André Luiz tinha a impressão que uma verdadeira estrela tinha, né, trazido à terra, né, com seus dois braços distendidos em forma de asas. Né? Deve ser uma imagem bonita, né? Como se fosse um anjo ali com as asas abertas, né? Eram os braços dela irradiando, né? Vai saber se não foi isso que fez a imaginação popular aí, né? Os artistas e tudo mais. Vai saber se não foi esse tipo de imagem que gerou essa ideia de anjo com asas, com coisa assim, né? Entre outras coisas, né? Às vezes essa visão espiritual, um espírito irradiando, né? Então acabou ficando gravado, né, na imaginação popular. Né? Cercava enorme halo de dourado esplendor, como se ouro eterizado e luminescente lhe moldurasse a forma leve e sublime. Dos revérberos dessa natureza passavam as irradiações a tonalidades diferentes, em círculos fechados sobre si mesmos,
caminhando dos reflexos de ouro e opala ao róseo vivo, do róseo vivo ao azul celeste, do azul celeste ao verde claro e do verde claro ao violeta suave, que se transfundia em outros aspectos que a me escaparem da apreciação. Olha que interessante, né? Quando ela estava orando, o André Luiz começou a perceber irradiações de energia que iam mudando de cor, não é? Iam mudando de cor. Então passava dos reflexos de ouro e opala, ao róseo vivo, né? Depois ao azul celeste, depois ao verde claro e do verde claro ao violeta suave. E depois passava a outros aspectos, talvez que André Luiz não tenha nem a condição de falar para a gente, porque no plano espiritual existem cores que nós nem conhecemos, né? Aqui na Terra a gente só conhece do vermelho ao violeta. A gente só consegue enxergar do vermelho ao violeta, né? Para baixo do vermelho, a frequência é o infravermelho, que a gente já não enxerga mais. Tá? A gente só enxerga até o vermelho. O infravermelho, a gente só sente em forma de calor. Né? E para cima do violeta, né, são os dois extremos do espectro visível, né, que a nossa visão registra. Né? Para baixo o vermelho e para cima o violeta. Né? E para cima do violeta nós já entramos no ultravioleta, que é a próxima frequência que nós já não vemos mais também. Né? A gente não consegue enxergar o ultravioleta, a gente só sente também os efeitos do ultravioleta, mas nós não conseguimos enxergá-lo, tá? Certo? Então talvez entrassem outras cores aí que tem no plano espiritual e a gente não consegue enxergar aqui, né? Tive a ideia de que a irmã Clara se convertera no centro de milagroso arco-íris. Olha que bonito, né? Como se ela estivesse no centro de um milagroso arco-íris, cuja existência nunca pudera vislumbrar. Eu nunca tinha visto isso, André Luiz. Né? Fizera-se a casa excessivamente estreita para aquela abençoada fonte de raios balsamizantes e indefiníveis. Tive a impressão do André Luiz de que a casa tinha ficado pequena, né? Tamanho, o aspecto de irradiação, né? A amplitude da irradiação que a irmã Clara proporcionava na sua oração, né? Devia ser uma imagem bem legal, né? Pra você ver. Reparei que a própria Odila se aquietara, como que dominada por branda coação. Né? Então, a Odila não tinha visto ainda a irmã Clara, mas ela, sentindo as irradiações da irmã Clara, começou a se aquietar, né? Pelo que dá a entender. Estático, mal conseguia articular alguns monossílabos, procurando esclarecimento em nosso instrutor. Né? O André Luiz estava estático, né? Estático porque estava em êxtase, né? Porque essas irradiações não são apenas um espetáculo de luz e cor. É energia viva que traz uma informação também, que traz um sentimento. Né? Não é apenas luz e cor, é amor a se irradiar ao redor, né, da irmã Clara. Não é? Então a gente não pode esquecer isso também. Né? Não se trata apenas de cintilações, né? Mas de amor. Tá? Ok, pessoal? Tá ficando claro? Ok. Não estou vendo mesmo, viu, pessoal? Os comentários de vocês. Não estou vendo. Deixa eu ver se atualizando aqui vai melhorar.
Ok. Certo. Agora acho que tô vendo aqui, né? Acho que eu tô vendo, mas vamos ver, né? Ele parece que ele fica travando, tá? Então vamos lá. Então continuando, né? É, Então estático, né? André estava estático, mal conseguia articular alguns monossílabos, procurando esclarecimento em nosso instrutor. Irmã Clara, informou o ministro, igualmente enlevado, já atingiu o total equilíbrio dos centros de força a se irradiarem, dos centros de força que irradiam ondulações luminosas e distintas. Né? Então veja bem, a irmã Clara lembra daqueles centros energéticos, os chakras, né? Aqueles centros energéticos que nós falávamos. Inclusive o Clarencio ele explicou para a gente, né? No capítulo passado, e tal. É, esses centros energéticos, a irmã Clara já equilibrou todos eles. E cada um deles tem uma irradiação específica. Tá? O centro genésico, o centro gástrico, o centro esplênico, o centro cardíaco, o centro laríngeo e o centro mental, né, o cerebral e o centro coronário no topo da cabeça. Tá? Cada um desses tem irradiações específicas e a irmã Clara já equilibrou todos eles. Então, cada esse jogo de luzes, de irradiações, nada mais é do que as irradiações de cada um dos chakras irradiados da irmã Clara. Tá? Então, continuando com a explicação do Clarencio. Né? Em oração, ao influxo da mente enaltecida, emite as vibrações do seu sentimento purificado, que constituem projeções de harmonia e beleza, a lhe fluírem do ser. Se partilhássemos com ela a mesma posição evolutiva, entraríamos agora em relação imediata com o elevado plano de consciência em que se exterioriza. E então, em vez de somente observarmos este deslumbramento de luz e cor, perceberíamos a mensagem glorificada que lhe nasce do coração, de vez que as irradiações sob os nossos olhos são música e linguagem, sabedoria e amor do pensamento a expressar-se maravilhoso e vivo. A sintonia espiritual perfeita, porém, só é possível entre aqueles que se confundem na afinidade completa. Olha que interessante isso. Então, é aquilo que eu estava falando, né? A irmã Clara já equilibrou seus centros energéticos, tá? E como o que ela está exteriorizando não é apenas cor e luz, mas é amor, é informação. Se nós estivéssemos na mesma posição que ela, evolutiva, nós ouviríamos música, nós ouviríamos uma mensagem partindo do seu coração. Tá? De formas que nós não podemos nem compreender agora. Né? Mas nós ouviríamos a mensagem partindo do coração dela. A gente vê no livro Os Mensageiros, que é o segundo livro do André Luiz, a gente vê o personagem Cecília, né? Que é a esposa do Alfredo, naquele castelo, nas regiões inferiores, mas um castelo, um posto de socorro, né? É o Campo da Paz, né? Acho que é Campo da Paz. Não, acho que eles estavam indo para Campo da Paz, né? Aí. Ou era Campo da Paz, não lembro. Aí a Cecília foi ao órgão e começou a tocar uma música, né? No que ela foi tocando, começou a sair energias dela. E André Luiz, sem que ela falasse nada, só através da música, o André Luiz começou a ouvir uma prece.
através das notas que a Cecília estava tocando. O André Luiz começou a ouvir uma prece, né? Então veja como que ah, os nossos sentidos eles vão se confundindo conforme nós vamos nos despojando da matéria, conforme nós vamos nos despojando da forma, né? E vamos entrando no campo das energias, das irradiações, das frequências mais elevadas, os nossos sentidos vão se confundindo. Por quê? Porque a visão, a audição, né? O tato, todos eles vão se confundindo, nós podemos sentir coisas através de uma prece, nós podemos sentir no nosso corpo uma música, né? Vocês entendem? Parece que tudo vai se unindo. Nós não precisamos só de dois buraquinhos para enxergar, nós não precisamos só de dois buraquinhos aqui para sentir o cheiro, né? Ou para ouvir, né? Nós estamos acostumados com isso aqui na matéria, porque a nossa realidade aqui é limitada, né? Mas a vida do espírito, os sentidos eles vão se unindo. Visão, tato, paladar, olfato, audição, né? Tudo isso vai se unindo, tá? De uma forma maravilhosa, né? Como a gente está vendo aqui, tá, pessoal? O espírito elevado, ele ouve com o corpo todo. Ele sente com o corpo todo, né? O perfume, a música, né? Não precisa de departamentos específicos, né, no corpo para registrar. Ele ouve com a alma toda, né? E sente com a alma toda. Ok? A mensageira transfigurada parecia mais bela. Avançou para a primeira esposa de Amaro e cobriu-lhe os olhos com a destra lirial. Colocou a mão direita, né, sobre os olhos da Odila. Reparem, disse Clarencio feliz, ela guarda o poder de ampliar a visão. Odila identificar-lhe-á a presença, assim como a vemos. Né? Olha que interessante. Então, Odila colocando a mão direita ali sobre os olhos da... A irmã Clara colocando a mão direita sobre os olhos da Odila, ela vai ampliar a visão da Odila. E a Odila vai ver a irmã Clara como eles estão vendo. Porque, conforme as palavras do Clarencio, ela guarda o poder de ampliar a visão. Interessante, né? Magneticamente, né? A influência magnética dela, a influência das energias dela vai ampliar temporariamente, né? Logicamente, a visão da Odila. Passado esse efeito, ela vai voltar à condição normal, né? Há uma impregnação de fluidos, né? Tá? Ok. Então vamos lá. Com efeito, vimos que a genitora de Evelina, tocada por aqueles dedos celestes, proferiu um grito de encantamento selvagem e caiu de joelhos. Naturalmente, ofuscada pelo brilho de que se envolvia a visitante inesperada, começou a chorar, suplicando: Anjo de Deus, socorre-me, socorre-me. Né? No caso, a Odila. Né? A Odila, a hora que ela viu a beleza e radiação ali da irmã Clara, né? Ela começou a chorar, né? Num grito de desespero, né? De encantamento, né? Anjo de Deus, socorre-me, socorre-me. Odila, que fazes? Interrogou a emissária com inesquecível inflexão de ternura. Estou aqui vingando-me por amor.
Haverá, porém, algum ponto de contato entre amor e vingança? Né? Porque a Dila falou que estava se vingando por amor. Aí que a gente vê a nossa dificuldade de entender o amor, né? Porque tem gente que fala assim, ah, por amor vale tudo, né? Vale tudo como se valesse passar por cima das pessoas, né? Fazer qualquer mal, né? Por amor, né? Uma falta de entendimento, né? Do que seja o amor, né, pessoal? Aí ela perguntou, né? Muito a propósito aqui, né? Perguntou, haverá algum ponto de contato entre amor e vingança? A irmã Clara perguntou para ela, né? Indicando timidamente a triste companheira que jazia acorrentada ao leito, Odila tentou conservar a atitude que lhe era característica, exclamando cruel: devo alijar a intrusa que me assaltou a casa. Esta miserável mulher tomou meu marido e assassinou meu filhinho. Quem ama faz justiça pelas próprias mãos, né? Ela está expressando, ela está expressando alguns conceitos que ela traz, né? Que ela passou a acreditar. Nós não sabemos de onde ela traz esses conceitos, mas está expressando esses conceitos, essas verdades, né? Que para ela estão sendo verdades, né? Não são verdades, obviamente, né? Ela está dizendo aqui, né? Que ela está se vingando por amor e quem ama faz justiça com as próprias mãos, não é? Então a gente percebe que não são conceitos verdadeiros, né? São conceitos que a gente vê muito nos obsessores, né? A gente vê muito conversando com os obsessores, a gente vê esse tipo de conceito. Porque o obsessor está ali para se vingar por causa da filha que sofreu, que foi estuprada, ou por causa da mulher que foi assassinada, ou por causa do. Então o marido está ali perseguindo aquele que foi o seu cruel verdugo, né? Então, como ele ama a esposa, como ele ama a filha, nada mais justo do que ele estar ali se vingando de quem foi cruel com a sua família. E talvez, se a gente não tomar cuidado, talvez a gente achasse também que é justo isso e que está fazendo certo, e que talvez a gente fizesse a mesma coisa. Por isso que eu estou falando que é o pensamento do obsessor. Então, se nós nos pegamos em algum momento pensando dessa forma, pessoal, tenhamos claro que o nosso pensamento ele está se sintonizando com o pensamento que prevalece na mente, geralmente, dos obsessores. E aí nós não nos diferimos muito daqueles a quem nós temos chamado de obsessores. Tá? Então é preciso a gente perceber isso. Às vezes a gente separa, mas os obsessores são aqueles seres maus, não sei o quê, e nós, né, somos espíritas, nós cultivamos o evangelho e tal. Mas dependendo como nós expressemos os nossos conceitos, né, de forma equivocada, né, tomados pela emoção do momento, muitas vezes a gente começa a cair no mesmo conceito dos espíritos obsessores. E a gente começa a se colocar como justiceiro. Não é difícil a gente ver, até no movimento espírita, pessoas querendo agir como justiceiras. Não é difícil. Em qualquer lugar. Não é? E não percebem que vão se alinhando com um pensamento de obsessores. Porque eles é que pensam em ser justiceiros. Nós não temos que ser justiceiros. A justiça pertence a Deus. Nós temos que olhar para dentro de nós e vivermos com correção, vivemos com equilíbrio, né? Mas se a gente não tomar cuidado, daqui a pouco a gente está caindo na mesma coisa, né? Naquele pensamento justiceiro, né? Tá? E aí a gente passa a não se diferenciar muito do pensamento do obsessor, né? Por isso que a Odila
cultivando esses pensamentos, ela está justamente obsediando a Zulmira, né? Ok? Pobre filha, revidou Clara, abraçando-a. Quem ama, semeia a vida e a alegria, combatendo o sofrimento e a morte. Quando o nosso culto afetivo se converte em flagelação para os que seguem ao nosso lado, não abrigamos outro sentimento que não seja aquele do desvairado apego a nós mesmos, na centralização do egoísmo aviltante. Achamo-nos à frente de infortunada irmã, arrojada dolorosa prova. Não te dói vê-la derrotada e infeliz? Né? Que sabedoria da irmã Clara, né? E aqui, pessoal, para a gente começar a analisar a fala dela, que é muito profunda, aqui a gente vê o seguinte. A gente quer amar, e a gente ama as pessoas que a gente acha que merecem o nosso amor, né? Geralmente a gente faz isso, a gente ama a pessoa que a gente acha que merece o nosso amor, né? Pelo menos é assim que a gente costuma entender a questão do amor, né? Então o amor é um presente que eu guardo para dar àquela pessoa que merece, né? E talvez aquela pessoa que mais precisa do nosso amor é justamente a pessoa que menos merece. Porque não se trata de uma questão de merecimento ou não. De necessidade. É a pessoa que mais está necessitada. E a pessoa que está na criminalidade, a pessoa que está no erro, na queda, como está o Dila aqui, é a pessoa que mais precisa de amor. Né? Por isso que a irmã Clara, a Odila falando desse jeito, falando em vingança, falando em, né, fazer justiça com as próprias mãos, tá? O que a irmã Clara fez? A Odila falando desse jeito, o que a irmã Clara fez? É fazer pobre criança, né? Pobre, como é que ela falou aqui? Deixa eu ver. Pobre filha, né? Abraçou ela. Abraçou a Odila. Né? Talvez a gente sentisse repulsa por este quadro. Talvez a gente sentisse até repulsa pelo Odila. Né? A irmã Clara abraçou ela. Pobre filha. Né? Quer dizer, você está demonstrando um nível de necessidade muito grande. Vem cá, deixa eu te dar um abraço. Né? É um aprendizado para nós, né, pessoal? Todos nós temos dificuldade nesse campo. Ou alguns de nós já temos mais desenvolvido essa capacidade, né? Mas todos nós, de certo modo, aqui na Terra, precisamos aprender a fazer isso, né? Geralmente a pessoa que está mais necessitada é a pessoa que a gente sente mais repulsa. Normalmente é isso, né? É a pessoa que a gente sente mais aversão. Porque ela não faz só isso com a gente, ela faz isso com todo mundo. Né? A pessoa quando age dessa forma negativa e a gente sente repulsa, a gente sente aversão, ela não faz isso só com a gente. É um padrão de comportamento dela, ela faz isso com todo mundo. E todo mundo acaba sentindo repulsa pela pessoa. Né? Certo? Então, quem ama, semeia a vida e a alegria, combatendo o sofrimento e a morte. Então, ela está realinhando o conceito aqui da Odila, né? A irmã Clara está realinhando esse conceito. Fala, não, Odila, quem ama de verdade semeia a vida e a alegria, combatendo o sofrimento e a morte. Né? Quer dizer, faz de tudo para ajudar. Né? Não fica pensando em vingança, em destruição. Isso não tem nada a ver com amor. Tem a ver com paixão desvairada, sentimento de posse, carência, frustração, insegurança, tem a ver com isso, mas não com amor. Né? Quando o nosso culto afetivo se converte em flagelação para os que seguem ao nosso lado, não abrigamos outro sentimento que não seja aquele
do desvairado apego a nós mesmos, na centralização do egoísmo aviltante. Quer dizer, quando a gente quer fazer o mal, dizendo que estamos amando, na verdade nós estamos preocupados conosco mesmo. É o nosso egoísmo que está falando alto. Nós estamos nos sentindo prejudicados no nosso interesse. Então eu falo, né, porque em nome do amor à justiça, em amor a, né, aí começa a fazer o mal para os outros, começa, né? Quanta gente achou que estava amando a Jesus, indo para as cruzadas, para matar todo mundo que não acreditasse em Jesus. Olha o equívoco, né? Do que é amor. Então, quando o nosso suposto amor se transforma em flagelo para os outros, pode ter tudo, menos amor, né? Certo? Aí, continuando, né? Achamo-nos à frente de infortunada irmã, arrojada a dolorosa prova. Não te dói vê-la derrotada e infeliz? Né? Que é a Zulmira, né? Ela desposou o homem que amo, soluçou Odila, mais dominada pela influência magnética da mensageira que é impressionada por suas belas palavras. Que ela só estava contida ali pela influência da irmã Clara, né? Não que ela estivesse muito enlevada com os conceitos da irmã Clara. Ela estava ali sentindo mais a energia da irmã Clara que estava dominando ela, né? Temporariamente ali. Por isso que ela estava ouvindo e falando ali, né? Mas não que ela estivesse concordando propriamente com os conceitos da irmã Clara, né? Ok. Não seria mais justo, ponderou Clara sem afetação, considerar que ele a desposou? Né? Porque é sempre assim, né? Às vezes a pessoa que perdeu o outro, né? Ela sempre joga para o lado do ódio da pessoa que roubou ele de mim, né? Roubou ela de mim, roubou meu parceiro de mim, né? E aí eu projeto todo o meu ódio sobre a pessoa que roubou a pessoa que eu amo de mim, né? Aí a irmã Clara tenta recolocar também as coisas no patamar correto, né? Não seria mais justo considerar que ele a desposou? Ou seja, foi uma escolha dele também, né? Seria mais justo entender dessa forma, né, Leila? Quando a gente deixa a emoção falar muito alto, pessoal, até a Joana de Anjos fala que quando a gente vai fazer autoanálise, a gente vai se descobrir, vai se autoconhecer, nós temos que deixar a emoção de lado. Por quê? Porque senão nós culpamos muito os outros e nos vitimizamos muito. Tá? A gente distorce as coisas. A gente se vitimiza e a gente culpa os outros. Tá? Então, a emoção ela faz com que a gente perca a lucidez de analisar de forma justa, de fato, com clareza, o que está ocorrendo. E a gente passa a analisar as coisas na ótica distorcida da nossa emoção. Tá? Ok? E acariciando-lhe a cabeça, agora trêmula, a instrutora aduziu: Odila, o ciúme que não destruímos enquanto dispomos da oportunidade de trabalho no corpo. Vou virar a página aqui. Desculpa, deixa eu começar de novo aqui. Odila, o ciúme que não destruímos enquanto dispomos da oportunidade de trabalho no corpo denso, transforma-se em aflitiva fogueira a calcinar-nos o coração depois da morte. Tá? Então, olha só o alerta para todos nós, né? O ciúme que não destruímos enquanto dispomos da oportunidade
de trabalhar no corpo denso. O corpo denso é o nosso corpo físico. Então, se a gente percebe que a gente é ciumento, mas a gente não está trabalhando isso aqui na Terra para diminuir a quantia de ciúme que a gente sente, transforma-se em aflitiva fogueira a calcinar-nos o coração depois da morte. Quer dizer, depois da morte fica mais difícil a coisa, né? Vai atrapalhar a nossa vida e vai nos fazer sofrer, né, no nosso coração após a morte. Tá? Acalma-te. A mulher de carne que eras precisa agora oferecer lugar à mulher de luz que deve ser. Né? Então é sinal que na Terra, né, e a gente sabe, né, já foi explicado, o Clarencio já explicou, que na Terra a Odila, ela se vinculou muito ao Amaro, ela ama o Amaro, tudo, mas ela se vinculou muito ao casamento apenas como uma expressão sexual. Né? E por isso que ela está, diz o Clarencio, que ela desequilibrou o centro genésico dela. Ela está nessa situação por causa do desequilíbrio no centro genésico dela, a Odila. Ela ficou aprisionada à terra, aprisionada à sua casa, aprisionada à obsessão que ela está gerando, né? Porque ela se desequilibrou no centro genésico dela. Para ela, a ligação com a Amaro, em grande parte, era uma ligação apenas sexual. Né? Então, ela agora está sofrendo os prejuízos do desequilíbrio que ela gerou para ela mesma. Né? Tá, pessoal? Não que a questão sexual não seja importante, mas é que quando a gente concentra demasiada energia nesse campo, né, em detrimento do campo do sentimento, do campo do pensamento, dos outros chakras, né? Então, assim como a irmã Clara, ela equilibrou todos os centros energéticos, a Odila desequilibrou o seu centro genésico. Né? Então, ela deveria trabalhar pelo equilíbrio do centro genésico, do equilíbrio de todos os chakras, né? Mas ela desequilibrou. Ok? Isso faz parte da nossa evolução, né? Faz parte da evolução dela também. Ela vai aprender com o tempo também, né? A se equilibrar. Certo? Deixa eu ver aqui. Uhum. Tá, deixa eu ver onde é que nós paramos aqui, né? Então acalma-te, né? A mulher de carne que eras precisa agora oferecer lugar à mulher de luz que deve ser. A porta do lar terrestre, onde te supunhas rainha de pequeno império, império sem fim, cerrou-se com os teus olhos materiais. A passagem na terra é um dia na escola. Todos os bens que desfrutávamos no mundo de onde viemos constituíam recursos do Senhor, que nos concedia a título precário. Por lá, raramente nos lembramos de que o tesouro do carinho doméstico é algo semelhante à sementeira preciosa, cujos valores devemos estender. Né? Então, nós nos julgamos donos das situações, donos da casa, donos do corpo, donos da família, donos do parceiro ou da parceira, donos dos filhos, donos do dinheiro. E tudo isso nos foi dado por empréstimo. Tudo isso são concessões que a providência divina nos concede, a título de empréstimo. Nós teremos que devolver em tempo oportuno, no tempo certo, né? Nós teremos que devolver esses recursos à vida. Não quer dizer que aqueles que se amam verdadeiramente não vão poder se amar. O amor é livre e vai poder existir sempre, aqui na matéria, fora dela, entre o plano espiritual e a vida material, ou lá no plano espiritual. O amor real, ele existirá sempre, e cada vez mais belo, e cada vez mais nobre, né?
mais harmonioso. Só que as situações que a gente vive aqui na Terra, elas são a título precário. Elas são situações precárias. Porque nós usufruímos hoje e amanhã nós podemos não usufruir mais. Ai, Alexandre, não fala isso que eu já fico desesperado. Não fala isso que eu já fico com medo. Não fala isso que eu já... Por isso que eu já estou ouvindo o pessoal falar aí, né? Mas é assim, pessoal. A gente usufrui hoje e amanhã a gente pode ser chamado a criar forças interiores para viver sem algo ou sem alguém. Por quê? Porque nós não podemos nos valer das pessoas eternamente. Deus nos permite a gente conviver com certas pessoas para que a gente aproveite para criar forças interiores, para que a gente aproveite para aprender na convivência, né? Para estruturar as virtudes dentro de nós, conhecimentos dentro de nós, para aprendermos a vivermos seguros em nós mesmos. Não apenas seguros na presença do outro, não apenas seguros na presença do lar, ou na presença de determinada pessoa, ou determinado amigo, ou determinado... Não. Nós temos que cultivar a segurança interior, a segurança dentro de nós. É a única segurança verdadeira, é aquela que se apoia em nós e em Deus, né? Na fé que a gente tenha, todas as virtudes que a gente vai cultivando, né? Ok, pessoal? É a segurança que a gente tem nas nossas forças, nas nossas capacidades, ok? Isso não é um egoísmo, não é uma indiferença aos outros. Isso é a realidade da vida. Porque quando a gente for desencarnar, ninguém vai perguntar para a gente filho de quem que a gente era, ou esposo de quem, ou marido de quem, né? Vai perguntar o que nós trazemos nosso. O que nós desenvolvemos dentro de nós. É isso que você vai perguntar. É isso que vai pesar na balança. O que eu trouxe. Na hora de averiguar as nossas conquistas, nós somos sozinhos. É a gente com a gente mesmo. Entendeu? Aí não valem os vínculos, não valem, né? O que eu usufruí com os meus familiares. Eu posso ter usufruído companhias muito legais na minha vida, muito boas, muito generosas. Mas eu aprendi a ser bom, eu aprendi a ser generoso com essas pessoas, eu aprendi a ser disciplinado junto delas, aprendi a ser consciente dos meus deveres junto delas, ou só estou me valendo do que elas são, achando que eu vou viver eternamente com elas e daqui a pouco eu me vejo sem elas, né? E não aproveitei para angariar elementos novos, certo, pessoal? Então, a morte ela faz isso com a gente, ela coloca a gente diante da gente mesmo, para auferir os valores que nós cultivamos dentro de nós, né? E aí não valem as pessoas a quem a gente costuma se apegar, até doentiamente, né? Patologicamente, certo? Por isso que o tesouro do carinho doméstico é semelhante à sementeira preciosa, cujos valores devemos estender. Quer dizer, todas as bênçãos que a gente colhe na família, na oportunidade da família, né? Oportunidade doméstica, é uma sementeira que nos cabe estender às pessoas, estender, né, à sociedade, estender aos necessitados, porque é somente aí que a gente vai aprendendo a desenvolver valores mesmo para a vida eterna, os valores que contarão de fato na nossa transferência para a vida espiritual, certo? Pessoal, novamente desculpa aí por não ter respondido às questões que vocês colocaram, mas realmente eu não tive como acompanhar aí, tá? Tá travando, pelo menos para mim, né? Mas fica aí, né, o meu contato, quem quiser perguntar alguma coisa, a gente vai responder depois, tá bom? Vamos fazer a nossa prece final.
agradecendo novamente a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre amigo, aos Espíritos que coordenam esta atividade, que coordenam a Sociedade Espírita Maria de Nazaré, a qual nos filiamos, com os amigos que lá trabalham, em Teu nome, Senhor. Agradecemos ao nosso companheiro André Luiz pelas preciosas informações que ele nos trouxe, tornando-se repórter da vida espiritual. Abençoa, Senhor, os irmãos necessitados em torno de nós, que estão ainda no estado de indigência espiritual, que possam recobrar as suas melhores condições de inteligência, de memória, de vitalidade, de harmonia, de sentimento, de paz interior. Ajuda o Senhor a se levantarem para saírem da obsessão direta ou indireta e para se valerem das suas potencialidades no desenvolvimento de tarefas úteis na extensão do bem em toda parte. Muito obrigado por tudo, Senhor. Que assim seja. Ok, pessoal. Boa noite. Fiquem com Deus. Um excelente final de semana. Que Jesus abençoe a todos. Muita paz. Até mais.